O Brasil já está no caminho da prosperidade. Agora a pergunta é se nós vamos nos manter ou se nós vamos sair do caminho da prosperidade. Então, nesse sentido, a experiência foi, principalmente quando eu tenho agradecimento das pessoas, eu vejo que eu tinha o conhecimento para eu estar no lugar certo, na hora certa, infelizmente, muito difícil, mas as ferramentas funcionaram. Ao longo do curso, nós vamos ver. O crescimento econômico de longo prazo depende justamente da acumulação de fábricas, instalações industriais, investimento em pesquisa, tecnologia, educação, reformas. Esse é o crescimento de longo prazo. Mas você tem as flutuações cíclicas. Por exemplo, um Covid, um choque desse, derruba o PIB. Aí você tem que tentar produzir elementos para uma recuperação cíclica, para você trazer o país de volta do fundo do poço, para voltar para a rota de trajetória. Então, essas coisas nós vamos discutir no curso. Daqui a pouquinho eu vou querer aprofundar um pouco mais sobre, né, a macroeconomia e, de alguma forma, o portfólio management, para poder compreender um pouco mais da relação entre taxa de juros, câmbio, né, assim, PIB, várias outras... Você falou um pouco da experiência minha anterior. Ela, de certa forma, eu uso uma lanterna do conhecimento para ir fazendo esses deslocamentos. Está ligado o estado da economia justamente a esse desenvolvimento de várias empresas. Por exemplo, quando nós fundamos o Pactual, na verdade, aquilo não era um banco, aquilo era uma distribuidora, era uma DTVM. E aquilo era muito mais um hedge fund, porque o Brasil tinha uma volatilidade imensa. Imagina uma inflação sair com um plano mal sucedido, como foi o plano cruzado, uma inflação de 1 dígito, de repente, em 4, 5 anos, você vai para 5.000%. Como é que você pode pensar em investimento de longo prazo ou em private equity num ambiente onde a inflação vai para 5.000%? Você vai perder todos os seus recursos. Eu me lembro que, nessa época, eu conheci um grande financista americano que estava fazendo uma revolução financeira lá, e eu disse a ele, não, esse dinheiro não pode ir para um país completamente instável, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o George Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do George Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador de partículas. Então, se você acabou de aprender uma teoria lá fora, eficiente, de como é que funcionam os mercados, e você coloca no acelerador de partículas, a coisa acontece numa velocidade incrível. Então, você fazia o movimento e aquilo virava dinheiro rapidamente, porque tinha um ambiente de alta volatilidade, ou seja, era um mercado de traders. Compra, vende, compra, vende. Aí depois vai virando essa mesma instituição, à medida que o Brasil vai se estabilizando, você começa a esticar estratégias. Por exemplo, vamos supor com o câmbio. O câmbio você comprava, no momento que um plano vai dar errado, ele subia um pouco, você vendia. Aí vai fazer um outro plano, dá a impressão que vai dar certo, aí o câmbio descia de novo. Aí você comprava outra vez, sabia que o plano ia dar errado, ele subia, você vendia. Então era um mercado de especuladores, de traders. Aí, de repente, o país começa a se estabilizar, com juros imensos, que foi o plano real, um plano muito bem concebido do ponto de vista monetário, um plano monetarista até os ossos, super bem concebido como plano monetário, mas sem dimensão fiscal, sem dimensão cambial. E mais resultado, com juros bem altos. Então, em vez de comprar e vender dólar, é muito mais interessante se você sair do mercado de trading e ir para um mercado de posições. Então, se você tomasse uma dívida em dólar, pagando dólar mais 2%, dólar mais 3% ao ano, e emprestando no Brasil a 70% ao ano, a 60% ao ano, 50%, 40%, nós ficamos uma década com juros de 2 dígitos. Então, é uma estratégia de posicionamento, descasamento de moedas, vai ficando uma coisa um pouco diferente. Aí, quando a estabilização está consolidada, em vez de você estar num banco que faz essas operações um pouco mais sofisticadas financeiras, você começa a levar o seu próprio banco para fazer os primeiros IPOs e abertura de capital, porque a bolsa começa a subir e quando o valor dos ativos existentes está bastante alto, o interessante é você virar uma fábrica de novas companhias, que é um private equity. O private equity é uma fábrica de empresas novas. Por exemplo, quando eu tinha a sua idade, o Brasil tinha 5.000 empresas listadas em bolsa. Hoje ele tem 400, 500 no máximo. Quer dizer, o Brasil evoluiu, perdeu qualidade desse ponto de vista, mas o mercado ficou muito mais sofisticado, com penetração. É um mercado hoje muito mais profundo, mas tem poucos empreendedores realmente bem-sucedidos
reconhecidos por essa massa de investidores. Então, de um lado, tem um desenvolvimento do mercado financeiro forte, muitos jovens entrando nessas atividades, como gestão de recursos, consultoria de investimentos, tudo isso de um lado. E, do outro lado, cadê os empresários que podem fazer essas captações de recursos? Eles são abatidos num sistema econômico onde só tem lugar para o pequenininho, invisível, que está embaixo do radar, que o governo não chega nele, ele está na economia informal, ou o gigante, que já atravessou e vai a Brasília e conhece Brasília. No meio, esse meio que é o formador da grande classe média, que é o que dá potência, é o que permite democracia e mercados, um sistema social saudável, sólido, que é a democracia e mercados. Isso aí nós ainda estamos em transição, nós não chegamos lá. Você certamente conhece esse cara aqui como ministro da Economia nos últimos 4 anos. Mas pouca gente sabe que o Paulo Guedes é, na verdade, um dos empreendedores mais bem-sucedidos do setor de educação no Brasil. Nas décadas de 80 e 90, ele comandou o IBMEC e lançou o primeiro MBA executivo do Brasil. Nos últimos 15 anos, como gestor de fundos de private equity, ele investiu em 4 empresas de educação que depois fizeram IPO. O próximo passo do Paulo Guedes no setor de educação já está decidido. O Grupo Primo fechou uma parceria para lançar um novo MBA em macroeconomia e gestão de portfólio com o Paulo Guedes. Vai ser um MBA para você aprender a analisar cenários econômicos e, a partir disso, tomar boas decisões de investimentos. Tá animado, Paulo? Bastante animado, né? A ideia de vocês de distribuir conhecimento para jovens investidores é excepcional e merece todo o apoio. Então você pode experimentar esse MBA que vai ser lançado e verificar se você gostaria de ser aluno. Porque o Paulo Guedes vai dar um presente para vocês. Ele vai fazer 4 aulas magnas gratuitas para falar sobre caminhos para prosperidade, economia e alocação de portfólio. E é gratuito. É só você clicar aqui no botão embaixo e pegar o seu convite agora mesmo. Peço para o pessoal clicar aqui embaixo, Paulo. Normalmente ele dá bons conselhos. Ou seja, clica aqui embaixo.